As bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se refletirá no íntimo de cada um, tão logo nos identifiquemos como humanidade. Olá! Com o tema Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, o programa Diálogo Fraterno, falando sobre Espiritismo de hoje, está começando. Olha pra mim, vou te dizer o quanto eu gosto de estar junto a vocês. Olha pra mim, deixa eu falar que este abraço faz minha alma voar juntos até o fim. Eu quero sim te ver sorrir sem preocupar, para que seja assim perto de mim, pra nunca mais fazer você chorar. Olha pra mim, vou te contar que há muitas vidas aprendo a amar. Sei que errei, te fiz sofrer, mas os meus olhos não podem esconder O que eu sinto aqui em meu coração. Amigo, eu fiz essa canção Toda vez que eu cantar, vou me lembrar pra nunca mais fazer você chorar. O que eu sinto aqui em meu coração. Amigo, eu fiz essa canção. Toda vez que eu cantar, vou me lembrar, pra nunca mais fazer você chorar. Pra nunca mais fazer você
Boa noite, queridos amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Nós já estamos aqui com o nosso amigo, irmão do coração, Fábio, que comentamos na segunda-feira que o Fábio ele não tem fronteiras nas portas da Casa do Caminho e naturalmente é assim na casa de Chico, aqui em Jacutinga, né, mana? É isso mesmo. Fábio é É convidado, de ele é mais do casa. que convidado, ele é de casa. Então ele Isso chega aí. e entra e tá tudo certo. E que bom que ele entra com essas propostas de temas tão profundos e tão bonitos como as bem-aventuranças, né, Fábio? É isso aí. E nós estamos aqui fazendo uma harmonização musical. Daqui a pouquinho nós então iniciaremos o nosso programa Diálogo Fraterno, propriamente dito, trazendo as reflexões da palestra de segunda-feira que o nosso irmão Fábio trouxe e que fala sobre as bem-aventuranças. E agora, neste momento, cantaremos mais uma canção e depois nós vamos olhando os comentários. Vocês podem ir comentando aí nas páginas do Facebook, da Casa do Caminho, da Casa de Chico e também pelo canal do YouTube da Casa do Caminho, que a gente depois vai lendo os comentários e vai trazendo para a nossa noite. E com certeza a participação de vocês engrandece ainda mais o nosso momento de reflexão, tá bom, meus queridos? Bem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedras, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, que te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão, que te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se
Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o vem céu. que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muito bem, meus queridos. Hoje é mais uma noite em que nós temos a alegria de lembrarmos-nos de Jesus e de trazermos o Evangelho, a luz da doutrina espírita, para a reflexão. Então, através dessas canções que muito bem embalaram o nosso coração, os nossos pensamentos, vamos nos elevar um pouquinho mais, rogando ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai, o amparo, a proteção para este momento de estudo, de confraternização do Evangelho à luz da doutrina espírita. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por essa chuva, por todas as oportunidades que temos experimentado ao longo dessas horas, deste tempo. Que assim seja. E nesta noite, meus queridos amigos, como bem falamos, o nosso irmão Fábio ele vai nos trazer algumas reflexões a respeito da palestra de segunda-feira, em que ele falou sobre os bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas antes de nós chamarmos o Fábio para a nossa conversa propriamente dita, vamos dar uma olhada nos comentários que nós temos nas nossas redes sociais, começando pelo canal do YouTube, que tem aí bastante comentário. Temos aqui o nosso amigo Tiago, o Tiago Cairo, o Tiago, que é o marido da Raquelzinha, e também o paizinho ali do Arthur, que já está sendo gestado. Os nossos amigos queridos, o Tiago diz boa noite, queridos amigos. Boa noite, é bom estarmos juntos, sempre. Que maravilha podermos estar juntos. E antes tinha um comentário ali que eu não tinha visto, tem a nossa amiga Leni, que ela está dizendo boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos e que ilumine todos os corações. Ai, que coisa boa. Boa noite, querida irmã. Que alegria estar contigo nessa noite. Que também. assim seja, minha amiga. Boa. Que Jesus esteja aí nos lares de todos vocês, o seu e de toda a sua família. Temos aqui o Marcelo Paim, nosso amigo de sempre, de todas as lives. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Ele dá boa noite para nós aqui. Boa noite, querido. Temos a Vera, a Regina também, marcando presença e dizendo o seguinte: boa noite, amigos, que a paz esteja conosco nesta noite, com a presença de Jesus. Que assim seja. É verdade. Que assim seja mesmo. Que Jesus Coisa esteja boa. conosco, minha amiga. Muito e que boa bom noite. que nós podemos estar compartilhando da companhia uns dos outros. Aliás, Jesus se expressa, na maioria das vezes, através dos nossos irmãos, né? Então, dessa maneira, temos a certeza de que Jesus está conosco. Porque nós estamos aqui compartilhando da nossa amizade e compartilhando também da presença e da amizade valiosíssima de todos vocês aí de casa. Isso aí. Muito Temos bom. a nossa amiga querida do coração, eu costumo chamá-la já de vó, né? A Rosalina Peff, que é a avó da minha noiva, quase esposa já, a Juliane, e ela está dizendo assim: uma boa noite, estamos assistindo vocês com muita alegria. Oh, minha querida. Nós recebemos esse comentário com muita alegria também. Muito boa noite. Lá de seja Pato Branco, né? bem-vinda, que coisa boa. Pato Branco, no Paraná. E a dona Rosalina, ela também, quando a gente esteve lá, ela pediu uma camiseta da Casa do Caminho e também agora está usando a camiseta da casa lá boa. no Paraná. Que alegria, minha querida vó, por estar acompanhando conosco essa nossa transmissão ao vivo. A você e a tia também que está aí, né? A tia da Juliane. Eu não lembro o nome agora, como é que é, Julie? A Elisandra que está acompanhando conosco lá também. Boa
Boa noite para vocês todos aí. A nossa mãezinha também, a dona Francisca, o seu Adão, que estão lá Nossos em casa acompanhando, pais. nossos Coisa paizinhos. boa. A mãezinha diz assim: boa noite, queridos amigos. Filhos, que a luz divina brilhe em vocês, que jamais se apague. Amada, que coisa boa. Boa noite, mãezinha bom. e paizinho. Olha, se depender da luz que vocês têm e que transmitiram para nós, ela não vai se apagar nunca. É verdade. Se não se apagou em vocês, nós só vamos dar continuidade. Vamos continuar, isso aí. E que bom que a luz é a luz de Jesus, né, meus paizinhos, nossos paizinhos queridos. A Gláucia Brum também tá dando boa noite, que maravilha. Coisa boa. Boa noite, Gláucia, querida. Que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vinda. Sempre. E aos nossos amigos que estão acompanhando aqui pelo YouTube, mas que não comentaram, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas páginas do Facebook, começando aqui pela página da Casa de Chico. Temos aqui a nossa amiga Odete Biasi. Ela diz assim: é uma alegria estar com vocês novamente. Boa noite, amigos. Boa noite, Odete, querida. Que bom ter você conosco. É uma alegria para nós também. É verdade. A Odete, ela é uma alma que a gente está cada querida. dia mais aprendendo a amar, por identificar ali essas nuances, né, das amizades verdadeiras e dos bons sentimentos. Que coisa boa. Obrigado, minha irmã. Obrigado por tudo o que você representa também para nós aqui da Casa de Chico de Jacutinga. Bom estar contigo. Que bom. Temos aqui a Cristiane Paula Sikorski, que está dizendo boa noite. Oi, Cris. Que bom ter você conosco. Seja muito bem-vinda. Uma boa noite para vocês também. Seja bem-vinda, minha Abraço querida. pro João, pro Rodrigo também. Para toda a família, que a gente teve o prazer já de conhecer. A Livana, nossa amiga Livana, que é também trabalhadora aqui da Casa de Chico, que está dizendo ali: lindos, boa noite. Boa Oi, noite, Livana. A dona Boa Salete, noite. né? A dona Salete. Mãe isso da aí. Livana. Sejam Bem-vindos, bem-vindos, aí. queridos. A Márcia, que hoje está de aniversário, a nossa amiga Márcia, está dizendo boa noite, aqui tudo preparado para essa noite tão agradável. Querida, que Obrigado. bom ter você conosco. Boa noite e seja sempre bem-vinda. Boa noite, feliz aniversário. Essa nossa transmissão Feliz aqui já aniversário. serve como as boas emanações de aniversário, já que não podemos nos abraçar, né, fisicamente. Receba o nosso abraço fraterno, né, de todos nós aqui. E na Casa do Caminho, vamos ver se temos algum comentário no Facebook da Casa do Caminho. Não temos nenhum comentário aqui no perfil ainda, mas eu vi ali que também temos a Aline, que é a esposa do Fábio, que está lá com a Annalisa acompanhando também conosco a live, e queremos também mandar um abração, um beijo no fundo do coração dessas duas crianças, dessas duas meninas. O José Marcos Góes também está dizendo aqui: José Marcos, abraço e felicidades mil. Obrigado, querido. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Muito boa noite para você também. Meu amigo Fábio, minha mana Mônica. Nós viemos, né, Fábio, há algum tempo já tratando das bem-aventuranças, e essa é uma proposta que você se colocou, se desafiou e nos convidou a partilhar com muita alegria do fruto dos seus estudos a respeito das bem-aventuranças ao longo de alguns meses. Já acho que já faz mais de um ano que tu vem trabalhando mês a mês uma bem-aventurança conosco. Essa semana, você está trabalhando os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é o teu sentimento nesse sentido ao preparar esse tema sobre essa bem-aventurança? Boa noite. Boa noite, Paulo, Mônica, amigos aqui da técnica, muito valorosos aqui que nos viabilizam, né, estar com todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Então, uma boa noite, muito obrigado pela companhia de todos. Reforço aqui os votos de estima, de apreço que o Paulo e a Mônica me antecederam aqui. Então, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E o sentimento, meu querido Paulo, é de que eu preciso estudar tudo de novo. Quem não, né? Porque a história de Jesus, ela é riquíssima. Que num primeiro momento a gente vai captar determinadas situações, num segundo momento outras tantas, e eu acho que essa é a beleza,
né, da ascensão espiritual, da evolução espiritual. Porque a todo momento que nós estudamos um determinado assunto da doutrina espírita, do evangelho, por mais que passemos pelo mesmo assunto, nós sairemos com outras impressões, né? Então, como diz Joana de Ângeles, Jesus não é grande apenas pelo que fez e pelo que falou, mas também pelo que não fez e pelo que não falou, né? Enfim, a gente precisa aí de muito estudo, enfim, para ter uma mínima noção do que realmente Jesus quis dizer, né, quis exemplificar, enfim. Então a sensação, o sentimento é esse. Logo, logo eu vou ter que voltar e analisar tudo de novo, porque é uma fonte inesgotável para o nosso patrimônio moral e espiritual. Que maravilha, meu querido. E isso que você fala da necessidade que nós temos de estudar e analisar com profundidade esses conceitos, as máximas. O evangelho que Jesus nos apresentou, ele deveria ser de prioridade, né? De primeira prioridade nas nossas vidas. E também essa bem-aventurança, no sentido ao qual ele se refere, que é sobre a justiça, né? Jesus nos fala da justiça de uma maneira que precisa ser refletida, visto que nós, enquanto sociedade, percebemos bastante injustiças, né? E aí talvez a gente confunda um pouquinho o que é justiça, o que é injustiça, qual é o sentido da verdadeira justiça, né? Até porque Jesus é o nosso maior exemplo, né? O nosso modelo de justiça foi, de fato, o justo dos justos, né? Mas ele fala dos perseguidos, né? Que são bem-aventurados, que são perseguidos por causa da justiça, né? De que justiça, Fábio, Jesus estaria falando, estaria se referindo, e por que ele se referiu à perseguição? Então, agora eu vou provar aquilo que eu falei, que eu preciso estudar tudo de novo, né? Porque o Evangelho, ele é necessário que se faça um estudo sistemático do Evangelho. Porque nós vamos ver em determinadas passagens de Jesus, em determinados evangelhos, que um ensinamento liga ao outro, né? Então, Jesus já preconizou que nós deveríamos procurar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Todo o resto seria acrescentado, né? Vos seria dado. Então a gente vai agora para a questão da bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, mas de que justiça Jesus estaria falando? Porque se a gente for numa primeira leitura, a gente vai perguntar, poxa, mas felizes, né, os que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas a justiça persegue quem? Os criminosos, as pessoas que estão em débito com a sociedade. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é para os injustos? Né? Enfim, vejam que aí já dá um choque de ideias dentro da gente, que a gente precisa entender a extensão desta máxima, né? Porque mal compreendida, né, ela vai dar essa noção de que o reino de Deus, então, é uma balbúrdia, né? Então, que eu não preciso, então, seguir um modelo adequado de moral, de correção. Então, eu não preciso fazer nada disso, porque eu sei que o reino de Deus é meu. Não. E Jesus, sim, de fato, foi considerado o justus dos justos, né? Mas a gente precisa entender o contexto de justiça à sua época, né? Porque Jesus falava de uma perseguição da justiça. Logo, ele estava, então, falando sobre a justiça do poder constituído, do poder dos homens, da justiça dos homens. Mas Jesus veio e nos apresentou também a justiça de Deus, a justiça divina. E são coisas diferentes, né? A justiça dos homens e a justiça de Deus. Então, na época de Jesus, raramente essas justiças se conjunturavam, né? Elas ficavam ali adequadas umas com as outras. E a prova disso é que Jesus, em várias passagens do Evangelho, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, já deixava isso muito claro,
né, de que seria perseguido e de que também seriam perseguidos todos os seus discípulos. Porque Jesus veio e confrontou essa justiça estabelecida. E a justiça dos homens, ela se confundia um pouco com justiça religiosa, né? Lembramos que Jesus estava inserido ali na religião judaica e ele combateu, de certa forma, todos os abusos, os costumes arraigados, né? E também o poder de Roma, né? Então, Jesus falava de uma justiça divina que não tinha nada a ver com aquela justiça. E ele, em pregando o evangelho, né, em testemunhando, em exemplificando, em vivenciando o evangelho, ele confrontou isso, né? Lembramos que Jesus curava aos sábados. O sábado até então era o dia sagrado, curou a sogra de Pedro, né, aos sábados, e ainda disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, né? Jesus andava com as pessoas consideradas de má fama, né, prostitutas, as pessoas que não tinham posses nenhuma. Ele equivalia o senhor do escravo, né, a mulher que era uma propriedade do homem, então Jesus acolhia, né? Valorizava, exatamente. Se hoje, 2000 anos depois, nós discutimos o papel da mulher na sociedade, a igualdade do direito, vamos diminuir 2000 anos atrás, né? E Jesus ainda, né, teve a coragem de se intitular o Messias para a mulher samaritana que estava, né, buscando água na fonte. Então ele vai e diz que eu sou o Messias, porque até então ele não falava, né? Ele exemplificava, ele se colocava numa situação, mas ele escolheu justamente a mulher samaritana, que estava lá buscando água no poço, né? Lembramos que hoje, né, que antigamente, os encontros, inclusive os românticos, eram à beira de fontes de água, né? É verdade, bem lembrado. Tá? Exatamente. Então, Jesus chega para aquela mulher que teve vários fracassos de relacionamento, se não salvo engano, 4 ou 5 maridos, ex-maridos, né? Então ela tinha essa má fama. Mas Jesus vai ao encontro dela e não está nem aí. Não pensem o que pensarem. E ainda ele diz, eu sou o Messias. Bom, tudo isso, todas essas atitudes, todos esses exemplos de Jesus que iam contra, então, aquela justiça estabelecida pelos homens, seja do sinédrio judaico, ou seja lá dos imperadores romanos, isso fez com que houvesse, então, uma perseguição, né? Porque eles desconheciam a justiça divina, eles desconheciam, então, o funcionamento das leis divinas. Então, nada mais do que natural, né, tendo em vista também o avanço nosso espiritual da época, né, que não sabemos, talvez estivemos lá, né, jogando pedra na cruz, muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, tudo isso fez com que houvesse essa intensa perseguição, né, a Jesus em primeiro lugar e posteriormente também aos seus discípulos. Olha que interessante, a gente começa a pensar sobre isso e pensar sobre justiça. Realmente, no primeiro momento, se a gente olhar de forma muito superficial, vai totalmente longe daquilo que Jesus estabeleceu como justiça, né? Então, é muito importante que a gente faça esses estudos e sim, como o Fábio diz, daqui a pouco a gente vai retomar isso, vai estudar mais e vai achar ainda mais situações para conversar sobre isso, porque é muito amplo esse assunto, né? E perseguição também. É que a gente, até como sociedade, a gente tem uma tendência a interpretar muito depressa as coisas, e as próprias instituições religiosas muitas vezes têm essas contradições no sentido de, por exemplo, as guerras em nome do Cristo, em nome de Deus. Então é justamente por uma falta, por uma ausência de interpretação do que está estipulado, explícito no Evangelho, que quando a gente se debruça e analisa, a gente percebe realmente que ou que se fala de fato da justiça e do amor verdadeiro, né? É bem essa a necessidade. Até porque, é claro que aí a gente entra depois também numa questão da justiça divina, e com o advento do Espiritismo, que a gente conseguiu compreender melhor essas situações, nós vamos entender que em justiça a gente até pode debater,
mas injustiçados não há. Exato. Né? E aí, Perfeito, meu enfim, irmão. é uma outra discussão. Mas, em relação a essa bem-aventurança, né, dos perseguidos por causa da justiça, a gente tem que lembrar também que existem mundo afora, e o Brasil já teve essa situação, de governos autoritários. Né? O próprio nazismo também era respaldado pela lei, mas moralmente injusto. Né? Ou seja, regimes ditatoriais, autoritários, arbitrários, eles processam, a Inquisição também, podemos trazer esse exemplo, eles processam e condenam quem eles querem, da forma que eles querem, muitas vezes sem provas. Né? Hoje, felizmente, nós vivemos um Estado democrático de direito, então temos o direito, pelo menos, a apresentar provas, o contraditório, enfim. Então, temos aí uma série então, de instrumentos legais para nos defender. Mas não era exatamente isso que Jesus queria dizer. Ele queria dizer à época, então, que aqueles então, que fossem contra, né, ao sistema estabelecido, né, haveria então essa perseguição. Então a justiça, entre aspas, né, a justiça que era dos homens da época, acabara por perseguir então aqueles que lutavam contra então os abusos e os excessos que eram cometidos, mas que eram respaldados pela lei, que era a lei da espada, né? E hoje a gente vê que é tão atual esse assunto ainda, né? A gente está nesse processo buscando entender melhor, justamente porque nós vivemos uma era em que nós somos chamados ao despertar. Nós falamos muito sobre despertar. Despertar do sono material. E sei que você comentou muito isso na tua palestra também na segunda e foi muito, muito importante. Por quê? Porque se a gente entende esse despertar para trazer para a realidade espiritual, a gente começa a entender um pouco mais essa justiça, como Jesus traz para nós. E não com a nossa visão distorcida ainda e muito humana, né? Então, essa busca, né, por esse processo desse despertar, de transformar, sim, a nossa experiência, né, material aqui, nesse processo de aprendizado espiritual, ela pressupõe que a gente pratique algumas coisas, né? Tem que ter alguma coisa aí, tem que ter alguma fé. Então, nessa proposta, o que a gente gostaria de aprofundar, de pensar um pouquinho, Fábio? Na proposta do Evangelho, quem é que seriam, então, os perseguidos que Jesus está tratando? Do que ele está falando? Quem são eles? E como é que a gente pode se manter firme? Porque aí é que começa o processo. Se decide e se começa um processo de mudança para ir contra a mesmice, né? O normótico, né? O sistema, né? Que está colocando daquela forma que a gente já não satisfaz mais as nossas aspirações. A gente já percebe e já busca na linguagem de Jesus o que fazer para melhorar. Mas e aí? Como é que a gente pode ficar firme para se manter, no meio de tanta dúvida, de tanta coisa que vem, as dificuldades que vão surgindo, né? Para decidir nesse caminho de seguir com Jesus? É bem interessante assim, essa linha de raciocínio, Mônica, porque nós não estamos aqui para vencer no mundo, mas para vencer o mundo dentro de nós. Né? Então, as dificuldades, Jesus já tinha deixado claro. Até nos evangelhos ele diz, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Se prestaram atenção nas minhas palavras, prestarão atenção nas palavras de vocês. Né? Então, Jesus já deixou aí muito claro, já advertiu Mônica e Paulo que haveria uma intensa dificuldade para aqueles que decidissem, então, seguir o Evangelho. E a gente percebe isso na própria formação do chamado cristianismo. Né? Se a gente for voltar lá os nossos olhos para o cristianismo primitivo, lembraremos, né, de irmãos valorosos que perderam as suas vidas, né, do corpo físico, né, porque a vida não se extingue jamais, né, nos circos romanos, né, depois na Inquisição, nas praças públicas, em defendendo a sua fé em Cristo. Né. Ou seja, como você disse, Mônica, queriam romper então com aquele status quo, ou seja, o agora, né? Aquela mesma situação de sempre, combatendo os abusos. Né? Então, todo aquele, seja um contemporâneo de Jesus, ou seja nos tempos atuais, que queiram
destruir não só em si, né, todo vício, todas as situações injustas, arbitrárias, mas também na sociedade, naturalmente encontrará dificuldades no seu meio social, né? Porque é muito mais fácil ser cômodo, né? Viver naquele anonimato espiritual, não querer trabalho, né? Entre aspas. Mas se a gente for fazer um link aqui, até com a nossa situação que a gente está vivendo, né, Mônica? Uma situação de pandemia, né? A pandemia é um grande despertar do sono que a humanidade se encontra desde muito tempo, né? Então, os flagelos, né, como diz o Evangelho, são benefícios para aqueles que dormem, esse soninho da carne, porque a gente precisa despertar. E se a gente for observar, até fazendo um link com a pandemia, quantos benefícios que nós vamos tirar desse episódio? Aí alguém pode estar dizendo, poxa, mas e as mortes? Sim, as mortes, elas fazem parte também do nascimento, mas a vida jamais se extinguiu. Mas se a gente for pensar a nível coletivo, né, a gente nunca voltou tantos olhos para a ciência, né, para a cura de doenças, e se nós formos investigar também a origem da pandemia, né, nunca se falou tanto agora em saneamento básico, porque daí vem esses processos infecciosos, a questão de como nós lidamos, então, com as proteínas de origem animal, né, os maus tratos dos animais. Então, é justiça social, né, é justiça na distribuição de alimentos, né? Enfim, é toda uma série de situações que nós estamos buscando justiça. Agora, evidentemente, todo aquele que se colocar, então, à frente dessas discussões será perseguido, né? Porque a própria distribuição de renda, né, que hoje se fala em alguns benefícios, o aumento de número de pessoas que vivem na miséria. Se fala tanto na economia, temos que proteger a economia, mas quando a economia esteve bem no mundo? Com esse bolsão de miséria que há em todas as cidades, né? Então, a gente se questiona sobre isso. E essa pandemia vem e nos coloca à frente todos esses fatores, essas injustiças. Agora, no momento em que eu manifestar, então, né, a exemplo de Jesus, a minha inconformidade com todas essas séries de injustiças, evidentemente que eu vou ser retalhado, eu vou ser perseguido, né? Experimentamos, né, meus amigos, colocar alguma coisa nas nossas redes sociais em favor dessa mudança, ou cobrando determinadas situações, né? Enfim, vai vir ali uma enxurrada de comentários depreciativos, né? Xingamentos, enfim, toda uma situação, né? Aqueles chamados cancelamentos que tem muito famoso hoje, né? Muito conhecido, né? Na internet. Exatamente, porque assim, a gente está incomodando, mas é incomodando, né? Em favor de um benefício. Então, a chamada justiça dos homens, muitas vezes pode ser que venha perseguir o senso comum, né? Venha e tente calar aquela voz, né, Mônica? Então, isso, infelizmente, assim, faz parte deste processo de inconformidade, a perseguição, a exemplo de Jesus. Mas Jesus, assim, nos deixa um certo alívio, um certo conforto, quando ele também nos alerta dessas dificuldades. E no Evangelho lá de Mateus está muito claro, salvo engano de Mateus, a mim o fizeste. Então ele diz lá aos seus discípulos, né? Estive com fome, me deste de comer, estive sede, me deste de beber, estava nu e me deste de vestir, era estrangeiro e me acolheste. Enfim, ele vai. E aí ele é questionado, mas quando que você estava com fome? Mas quando que você estava com sede, nu, que foste um estrangeiro, né? Aí ele diz, em verdade, vos digo, que todas as vezes que fizerem ao dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a gente pode ficar tranquilo, em que pese haja essa perseguição, né, de pessoas que ainda não compreendem, né, a necessidade de nós falarmos
essas verdades, de trazermos a justiça de Deus aqui já na terra, né? Então é a Cristo que estamos fazendo. Como diz aquela mensagem que é atribuída a Madre Teresa, né? No final das contas é entre você e Deus, nunca foi entre você e os homens, né? É importante, né, meu irmão, a gente ter essa consciência do que nos compete em nos conduzirmos na vida, sabermos fazer essa distinção, né, entre... Porque senão, às vezes, a gente se incomoda muito com o outro, né, em questões que dizem respeito diretamente a nós e a Deus, e não a nós e o outro, né? É importante a gente saber isso. Meus queridos, nós vamos para o nosso intervalo e, na sequência, nós retornaremos. Permaneçam conosco. Em algumas ocasiões, nossa calma é interrompida. Mesmo nos momentos em que nos sentimos muito seguros. Alguns medos vêm para nos incomodar, como uma tempestade que transforma o céu azul, tranquilo, em um cinza assustador. Para vencer estes medos, o caminho pode ser a prece. Porque nos momentos de maior aflição, a prece feita com o coração é sempre ouvida por Deus. A menina que venceu o medo. Acesse livrariaespírita.org.br e conheça essa bela história. Incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguida. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio a eternidades, um rumor acende em preces e acende claridades e resplandece e acalma a Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que une, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida
esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e o seio me envolve, criança que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença quis une. Se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e o seio me envolve, criança serei. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e o seio me envolve, criança serei. Criança serei. Que maravilha, meus queridos! De fato, né, o tema que a gente vem abordando hoje, a gente se questiona realmente, né, onde esse Deus punitivo, vingativo, né, já não mais, depois de todas essas luzes que a gente tem aprendido e reaprendido, como o Fábio mesmo disse, a gente não cansará jamais da necessidade, inclusive, de sempre estudar, para melhor interpretar e vivenciar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ver se temos algum comentário nas nossas páginas. Lembrando que vocês podem comentar alguma reflexão, alguma pergunta. O Fábio aqui está aqui para responder. Hoje ele veio e disse assim, olha, hoje eu vou lá e quero responder. Se tiver perguntas dos nossos irmãos, ele vai responder. Está pronto. Ele está pronto. E se ele disse assim, se eu não souber, eu chamo a ajuda de Jesus aí, ou então o Evangelho ajuda, Os né? universitários. Temos aqui na Casa do Caminho, da página do Facebook, a nossa amiga Melânia Salve. Ela botou um coração ali. A gente Que interpretou muitas saudade. coisas com esse coração. Principalmente saudade. a saudade, o amor que nós temos por vocês, minha querida. Que bom ter você conosco, Melânia. Coisa boa. E a Zilá também, a Zilá Terezinha, ela diz paz e luz, saudades de vocês. Deus. Oxe, que saudade, minha amiga. Que Nós também. saudade. Esse Muita pessoal de paz. estação, que alegria tê-los conosco e que Marcos. saudade, o Marcos. Nós também, estivemos né? falando com o Marcos, aliás, eu nem tive oportunidade ainda de conversar com a Mônica, mas o Marcos já está combinando com a gente uma palestra lá para julho, né? Ele me chamou no Que WhatsApp. alegria. Então nós estamos em vias de negociação para esse acontecimento Coisa que é boa. do aniversário da casa lá de estação, da Casa Espírita. Bom, Com certeza estaremos juntos em breve, minha amiga. amigos e irmãos da nossa alma, que coisa boa. É verdade. A Sandra Lima também está dando boa noite aqui na Casa de Chico, na página da Casa de Chico. Boa noite, Sandra. Boa Seja noite. sempre bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda. Que alegria ter você conosco. Com certeza é muito bom. E por hora são esses os comentários que nós temos nas nossas redes sociais.
Fábio, nós vínhamos comentando a respeito da importância, né, de nós interpretarmos melhor, principalmente levando em consideração o momento atual. Como você mesmo falou, né, hoje é muito fácil as redes sociais, a internet como um todo, as manifestações muitas vezes que você faz em nome da justiça, né, até questões de preconceito que estão muito presentes hoje, né, estão explícitas as nossas mazelas, né, as nossas fragilidades enquanto sociedade. Aí você manifesta lá muitas vezes um posicionamento nesse sentido e acaba realmente chovendo aquele montante de julgamentos em nome de uma justiça que ainda é muito fugidia, né, assim nesse sentido. E dos homens, né, por ser imperfeita nesse sentido. Que sacrifícios seriam esses no sentido do que nós estávamos falando antes, Fábio? Para se construir o reino de justiça na terra, a gente precisa realmente submeter alguns sacrifícios a começar pela nossa própria vontade pessoal, né? E para esse progresso moral, político e material, para que eles ocorram aqui, né? E de fato o reino de Deus se estabeleça. Que sacrifícios seriam esses e o que é necessário para nós entendermos e vencermos então as perseguições sem sucumbir às injustiças de toda a ordem que falávamos agora há pouco? Eu acho que o primeiro sacrifício é do ego, né? Muito bom. De forma que nasça em nós, então, o altruísmo, né? Justamente do altere, né? Em latim, que é o outro, né? O mundo está do jeito que está, que nós deixamos assim, em função que em nós dois sentimentos menos nobres, digamos assim, eles estão mais aflorados, que é justamente o egoísmo, né? E o orgulho. Poderíamos colocar aqui a vaidade também, né? Todas as mazelas originadas. A gente vai pensar assim, ó, 2 comércios mundiais são comércio de armas e drogas, né? Tudo em função de um orgulho, né? De um egoísmo, né? Então, esse eu acredito que seja o primeiro grande sacrifício. Em nascendo o altruísmo, em pensando no outro, eu acho que a gente consegue colocar mais virtudes, né, neste processo. E aí desenvolvemos a fé, a perseverança. E aí vamos olhar, então, na história da humanidade, que muitos foram os grandes vultos que sofreram perseguições, mas que registraram mais cedo ou mais tarde o seu nome na história. A gente falava de Jesus, acho que até sem graça falar de Jesus, porque Jesus é o supra-suma do exemplo para qualquer situação. Mas vamos analisar a psicologia de Jesus, né? Jesus fez o que fez, os enfrentamentos que fez, e mesmo assim, como um espírito elevado, puro, já tinha presciência, ele já sabia o que iria acontecer. E vamos imaginar aqui uma situação, né? Nós estamos lá reunidos com os nossos discípulos, partilhando do alimento, e Judas está ali coçando a mão e os pés para bater em retirada e trair Jesus. E dá uma olhadinha para Judas e diz, olha, o que você tiver que fazer, faça logo. Vamos nos imaginar nessa situação. Daria o que em nós? Dor de barriga, leseira, enfim, a gente ia ficar ali e não sabia nem para onde ir, né? Pegou no pulo, como diz, né? Exatamente. Meu Deus, eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas Jesus, de uma forma muito serena, muito tranquila, aguarda tudo aquilo, né? E ainda com um tom de surpresa ali, recebe, amigo, aqui vens. Ainda chama o seu verdugo, seu algoz de amigo, né? A gente já xingaria de tudo que é nome, né? Mas ele ainda trata como um amigo, aqui vens, né? Enfim, ocorre toda aquela situação. Ele ainda defende lá o centurião, que é agredido por Simão Pedro, né, que o negaria em várias situações. Enfim, há ali todo o processo, a condenação, e aí há o suplício. E este espírito ainda lá, no momento derradeiro, ainda pede, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E se a gente for olhar, então,
nomes, né, de uma menor importância comparado a Jesus, mas em relação à humanidade uma grande importância, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, né? Bom, Gandhi foi assassinado, né? Mandela esteve preso boa parte da sua vida, tudo em nome da justiça, né? Mas perseveraram. O próprio apóstolo Paulo, que a gente pode ter esse exemplo, né? Acho que é muito bacana falar do nobre apóstolo, porque ele era um perseguidor dos cristãos, né? Quando se chamava ainda Saulo. Então ele perseguia, ele sujava suas mãos, né, na perseguição, em nome do costume, né, que a Mônica falava antes, das tradições, das leis judaicas. Mas aí ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro a gente não pode entender ele só como um encontro físico, mas como um encontro interior. E aí ele começa a pensar e ele vê que ele está fazendo tudo errado. E aí ele troca não só o nome para Paulo de Tarso, né, como era conhecido, mas também muda o vetor. E ele passa então a ser o principal divulgador da mensagem cristã, ao ponto de compreensão do evangelho que ele sofre então todas as espécies de perseguição. Também foi preso, açoitado, enfim, várias vezes. E aí quando ele decide a voltar então para Roma, ele é advertido: olha, você vai morrer. Aí ele diz: não tem problema, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então essa é a segurança. Eu acho que esse seria então, eu acho que a grande prova que nós temos para fazer os enfrentamentos, né? Que por mais que não sejamos então conhecidos no mundo dos homens, certamente o nosso nome figurará nas mais elevadas esferas espirituais. E quando nós estivermos na dúvida aqui na Terra se devemos fazer os enfrentamentos, vamos olhar então para esses nomes que ficaram registrados na história, não como tiranos, né, como governadores corruptos, enfim, e aí outras tantas situações, mas esses que perseveraram, que geralmente eram os que mais sofriam também, né? A gente vê assim, todas as pessoas que perseveraram no bem eram as pessoas que menos tinham condições físicas, muitas vezes, de posses, de riqueza. E Allan Kardec, ele traz, dentre vários exemplos, né, que a gente pode sempre recorrer ao nosso codificador, ele traz uma situação que é muito interessante. Ele diz assim, que quando ele, que também foi perseguido, né, em nome, né, da justiça, da igreja, enfim, do poder constituído lá na época, ele também foi muito perseguido, né? Mas ele disse assim que quando chegava-se a um ponto que ficava quase que insustentável, que ele quase que titubeava se estava fazendo certo ou não, e ele elevava então o seu pensamento à espiritualidade maior. E meio que antecipava então os gozos futuros, aquela sensação de paz, de dever cumprido, porque a dor do perseguido, ela é muito menor da dor do perseguidor. E falamos aqui de justiça, lembramos que há uma justiça divina, que por mais então que eu, em nome da lei humana, cometa vários abusos e seja respaldado por essa lei, mas a justiça divina, ela é um pouco diferente. Ela, cedo ou tarde, me chamará à responsabilização. Porque ante a lei de Deus não há culpados, então há responsabilizados. E aí, quando nós estivermos nesse enfrentamento de consciência, eu vou me questionar por que eu persegui aquele irmão. Por que eu o xingava, eu perseguia, eu o boicotava, se ele só queria o bem. Bom, agora, então, ante a lei divina, você deve retribuir, então, aquele mal que você causou agora numa forma de bem. Ou de privação, né, em expiação, enfim. A gente precisa perseverar porque há mais motivos para isso, né? E aí nós teremos essa resiliência, desenvolveremos essa resiliência necessária, né? Justamente, né, quando falávamos sobre as aflições, é a virtude das aflições, é a resiliência,
né? Porque a gente tem que entender o seguinte, no Evangelho de Mateus, Jesus deixa bem claro, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, para que dessem frutos. Então, só é apedrejada a árvore que produz frutos. É verdade. Sabe, Fábio, que eu ficava pensando justamente nesse contexto de que, se a gente observar os exemplos que temos mais próximos, né, Jesus por si só já é um exemplo, e de fato ele é um exemplo de alguém que preferiu a simplicidade, né, nascer naquelas condições as quais ele nasceu, justamente para mostrar que não é o poder temporal do mundo que vai determinar coisa alguma, né? E aí a gente vê os exemplos, até você antes também citou Madre Teresa, que são exemplos que fizeram o bem e que perseveraram. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim. Essa tarefa do Divaldo, né? Olha quantos filhos ele já tem adotado, quantas famílias alcançadas dentro dessas questões de se importar com a sociedade, enquanto sociedade, a gente vê que de fato esses sacrifícios, eles não são o mínimo, né? E que não há uma justificativa a mais que possa referendar o adiamento, né, dessa decisão, dessa definição. Então, que importante isso tudo, né? A gente se entender e poder, cada vez mais perceber que enquanto o mundo está nesse processo de transição para a regeneração, mais nós teremos essa necessidade de definição e abrir mão do ego e de outras tantas questões a mais para que possamos cumprir com o nosso papel, né? Até porque a alegria genuína, ela está residindo aonde? Se a gente pegar esses exemplos que estão sendo falados, desses nomes que a gente tem, né, como exemplos para nós de vivência, sacrifícios, privações, dificuldades, mas a gente vê um Divaldo de cara triste. Eles estão felizes, por quê? Porque esse sacrifício é um sacrifício que não dói, né? Se a gente for observar, ele não é um sacrifício que está como se fosse aquele pensamento que se tinha muito antigamente de punição, né? De ruim, é difícil de fazer. Abrir mão da vida, isso, né? Não, pelo contrário, isso é a própria vida. E aí tem um sabor diferente, tem um gosto. A própria Madre Teresa, sorrindo, ela mesma diz para nós que tudo tem que ser feito sorrindo, né? Primeiro de tudo, o sorriso, que aí vai ter um outro sabor quando você alcançar o pão, por exemplo. Então, ali a gente percebe que essa conotação do sacrifício, daquilo que você definiu, então eu vou vivenciar isso porque esse é o caminho, né? E é o que Jesus me ensina, é assim que eu vou construir, ajudar o mundo a construir a justiça. Ele não é duro, não é difícil, não é complicado, mas ele se torna algo em mim, que é vivenciado, é sentido, né? A questão da evangelização, da autoevangelização. Eu pensei a mesma coisa. O autoconhecimento, enfim, eu acho que a partir do momento que nós abrimos, né, os nossos olhos da alma, eu acho que essas coisas ficam mais claras. Mas como nós falávamos lá no bloco anterior, né, estamos ainda adormecidos no soninho da carne. Então, para muitas pessoas, talvez seja esse diálogo de hoje seja muito incompreensível, porque os seus olhos estão ainda voltados para o campo material. E se a gente for pensar, bom, Jesus, estávamos falando aqui que era que é o espírito mais puro que a gente conhece. Mas o que teve Jesus na vida? Teve um carro, teve lá uma casa, teve posses, foi um rei suntuoso que tinha um templo, lá não tinha nada. Só a roupa do corpo, como a gente diz, né? E ainda ele se não pedisse... tinha nem uma pedra para reclinar a cabeça, né? Exatamente. Era assim que o Evangelho diz, né? Exatamente. Então, e foi, sem dúvida, o ser que mais fez pela humanidade. Tanto que a história hoje é dividida em antes e depois de Cristo, né? Então, nós temos essa preocupação primária de enriquecer a nossa conta bancária, né? Enfim, adquirir bens materiais. E a gente esquece do ser humano. Do ser humano, assim, leia-se eu em primeiro lugar e os meus irmãos em volta. Então a gente vive em função daquilo. E a Madre Teresa, ela tem uma frase muito interessante, ela diz assim, que o homem gasta toda a sua saúde em busca do dinheiro. E depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Exatamente. Né? Então eu acho que a gente precisa equilibrar essas situações. Poxa, legal, eu tenho os bens que eu tenho, enfim, eu tenho a condição intelectual que eu tenho. Bom, vou dar um fim útil para isso. O que a gente chama hoje de função social.
né? Então, veja que até a gente falava de lei divina, lei humana. Até a lei humana já está começando a paquerar a lei. Assim, até um exemplo assim, o Paulo é um grande proprietário de terras, mas ele tem vários terrenos aqui na cidade, mas não vai dar utilidade nenhuma, não vai vender, não vai fazer, vai deixar lá. É a poupança, é a aposentadoria dele. E aí vem a lei e diz, olha, Paulo, mas esse terreno teu aqui, ele tem uma função social. Ou você ergue esse terreno, ou dá uma função, ou vai ter um pagamento de IPTU progressivo, pode ser expropriado, enfim. Então eu acho que nós precisamos dar essa função social à nossa vida. Exatamente. Ok, sou o que sou, agradeço a Deus, mas se eu quero agradar a Deus, eu preciso olhar os meus olhos da criatura também. A gente às vezes se entende até meio que é como se a sociedade fosse qualquer coisa menos algo que eu estou inserido e que eu sou parte, né? E aí quando eu penso naquilo que o meu mundo, né, a minha sociedade necessita, muitas vezes parece algo que eu não tenho nada com isso. Né? Então, por isso que às vezes parece tão distante você pensar que o teu recurso ele pode ser melhor direcionado para servir sim as tuas necessidades, as minhas necessidades pessoais e familiares, mas que ela também pode ser contribuída no contexto da sociedade, né? No investimento da sociedade, a começar pela educação, né? Da evangelização de nós mesmos, mas também da criança, né? Para que seja de fato o patrimônio da sociedade moralmente evoluído. Né? E só temos a ganhar com isso, porque a gente pensa assim, o indivíduo evangelizado e é gestor público, ele vai mal gerir aquele dinheiro, ele vai desviar em benefício próprio de terceiros, enfim, toda essa situação. Então a sociedade só tem a ganhar em se educando os seus sentimentos, né? É bem isso. E sabe que vindo dessa construção que a gente fez até agora, nossa, quanta coisa que veio à tona, né? Quantas ideias, né, que fluíram, meu Deus. E pegando essa ideia do bem que estamos falando, né, e desse contexto, né, que é possível fazer, né? É possível se sentir, inclusive, encontrar alegria genuína nessas ações. O Sérgio Lopes, nosso querido Sérgio Lopes, que é fantástico e nessa obra do Código do Monte, né? Ele fala pra gente que eu achei assim, ó, muito boa essa tua fala que você trouxe, tá? Que quem faz o bem é alvo de perseguições em um mundo de provas e expiações. Primeira coisa que me veio na mente quando eu vi essa primeira frase, porque tem um contexto, tem mais coisa, né? Mas quando eu vi essa frase, eu fiquei pensando assim, bom, planeta Terra, provas e expiações, já está regenerando. Então, quer dizer que quem faz o bem e que no mundo de provas e expiações é alvo de perseguição, lá na regeneração já não vai mais sofrer tanta perseguição assim, não. É o passaporte, né? Passaporte. É o passaporte. Gostei disso, achei muito bom. Mas ele está falando justamente do que, seguindo essa ideia, né? Essa parte eu gostei por conta disso, mas seguindo a ideia dele, ele está falando de quem se acomoda. Falando diretamente que aquele que não faz nada para se desenvolver, para fazer algo mais, além do ego, além de si somente, né, ele acaba sofrendo uma paralisação, paralisa, né, a evolução na sua escala, no progresso espiritual, e isso não condiz com a postura que o nosso modelo e guia está nos ensinando, que é Jesus, né? Não vem ao encontro do que Jesus ensina. Então, a partir disso, e pensando nisso, como é que a gente pode se encorajar para sair do anonimato? Para a gente não ficar mais se escondendo, porque a gente já tem muita coisa que a gente já consegue fazer nas pequenas ações, né? Nas pequenas coisas a gente já consegue ter ações boas. E assumir definitivamente essa verdadeira essência de filhos de Deus, e filhos de Deus, todos irmãos, se ajudam, né? E quais que são esses recursos que nós temos ao alcance, que a doutrina espírita, então, ela nos ajuda a esclarecer e orientar. Falaremos bastante sobre a caridade. Aí acho que é a palavra-chave dessa reflexão do Sérgio Lopes, né, na obra O Código do Monte. Mas, sim, de fato, tem muitos irmãos que estão nesse anonimato espiritual e se comprazem nisso. Né? Mas há uma característica, né, que eles são conhecidos como os engenheiros de obra pronta. Então, quando vem alguém fazendo alguma coisa em prol da comunidade, em prol do seu aperfeiçoamento, enfim, há o consequente, né, comentário maldoso, maledicente, como o Paulo colocou ali muitas vezes, comentários racistas, homofóbicos e por aí vai, usando todos os meios disponíveis para isso, né? Mas é interessante, Mônica, essa questão que você fala, né?
em um mundo de provas e expiações. Bom, o mundo de provas e expiações, ele está com os dias contados, né? É evidente que aqui eu não vou colocar um marco, né? Porque nem Jesus fez isso, né? Como ele disse, nem os anjos, só o Pai sabe, né? Então, a caridade é o passaporte, é a pulseirinha VIP aí para a permanência na terra regenerada, né? Porque os que estão dormindo serão acordados, de acordo com as suas necessidades, aqui ou fora, né? De acordo com a lei da sintonia. Então, vamos ter cuidado com aquilo que estamos sintonizando. Mas a caridade, eu acho que será o grande marco do novo homem, né? Leia-se ser humano. Porque a caridade, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, ela deixa um perfume, né? O cidadão, o homem de bem, como diz o Evangelho, lá que será então o herdeiro da terra, ele exala este perfume de caridade. E como o Paulo e a Mônica já colocaram aqui, eles são facilmente reconhecidos. Um Divaldo, um Chico Xavier, né? A gente sempre lembra de boas histórias, né? Mas o Chico era aquela pessoa que, se nós aqui marcássemos um encontro com ele, nós iríamos anotar todos os problemas da nossa vida. Íamos encher várias folhas. Mas na medida em que nós nos aproximássemos de Chico, as respostas viriam de uma forma silenciosa. A gente esqueceria até o que perguntar, de tanto que aquele homem, né, em seu derredor já tinha, né, esse perfume, né, esse sentimento, né? Então a caridade, ela é um instrumento então do grande agente de Deus no mundo. Porque, bom, se Deus quisesse eliminar todas as injustiças do mundo, assim, num estalar de dedos, ele faria. Ele não é todo poder, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Nós somos os grandes agentes, os grandes instrumentos de Deus aqui na Terra. E tivemos um grande aprendizado com Jesus. Amai-vos uns aos outros, né, como eu vos amei. Amar o outro como a ti mesmo. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Então nós temos a regra de ouro e precisamos então desta regra, e há uma bússola a ela que vai a essa regra, que é a caridade, né? Porque não há ninguém que não possa fazer a caridade, acredite ou não em Deus, né? Allan Kardec já dizia isso, que é preferível então um ateu que faça a caridade do que um religioso hipócrita. Enquanto somos religiosos hipócritas, né? Que falamos, mas é tudo para os outros. Para mim, não. Eu tenho que ser servido e não servir. Então, a caridade, como o apóstolo Paulo dizia, né? Se sobrasse a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade, porque está ao alcance de todos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro isso. Quando, no Livro dos Espíritos, quando pergunta qual a maior das virtudes, e os Espíritos respondem, olha, todas são importantes, mas a caridade é o suprassumo das virtudes, porque tudo vai estar em torno dela. A própria humildade, resignação, a caridade vai estar lá. Porque nesse processo de evangelização, nós temos ali 3 estágios. A gente vai nos instruindo, então vamos formando aquele pensamento, vamos envolver então numa segunda etapa, que é o sentimento. Poxa, né? Olha só que bom, fazer o bem, ok. Poxa, isso envolve amor. Mas quando a gente passa então para as mãos, que é o 3º estágio, aí entra então, né, o fazer, o trabalho. É muito bonito, né, a gente fazer o que faz, falar o que fala, mas o agir, né, é muito melhor. Muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, nem pensar nada. Às vezes a pessoa quer um abraço, você já vai estar agindo. Uma escuta fraterna, né? Enfim, você vai estar agindo, às vezes não precisa falar nada, mas você já está fazendo, já está se colocando. E a gente às vezes assim pensa, poxa, lá vem aquele mala sem alça, né? Como a gente diz assim. Mas você está sendo colocado, né? A gente está sendo colocado exatamente por Deus aonde a gente precisa estar.
justamente porque ele não pode estar ali pessoalmente, até porque se trata de um grande espírito, né? Criador de tudo. Mas nós estamos, então, como essa extensão, né, das suas leis, né, em agindo em prol do meu próximo. É verdade, meu querido irmão, eu ia dizer meu mano, e de fato é, né? Realmente a gente tem na doutrina espírita essa resposta e essa oportunidade. Até eu conversava, aliás, a gente sempre conversa isso com várias pessoas, mas do quanto a doutrina espírita tem essa característica para aquele que vai em busca de fazer algo, realmente ela diz assim, realmente temos trabalho, né? E trabalho não falta na seara de Jesus, e nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa para sairmos da letra ou sairmos daquela ociosidade, né, de ficarmos apenas indo em busca, mas não dispostos a fazermos também, porque ao mesmo tempo que eu recebo da minha instituição espírita, né, que eu frequento, que eu vou, seja a igreja que for, é importante que eu me sinta útil para fazer ou replicar ou multiplicar os talentos, né, o bem que eu recebo. Seria natural, até porque Deus sempre nos, começando pelo perdão, né, Deus sempre nos perdoa. Importante é que nós também façamos esse movimento de perdoar o nosso próximo. Deus nos ama. Importante é que nós amemos também o nosso próximo, a exemplo de Jesus. Então, é uma corrente que ela nunca deve ser quebrada. E a doutrina espírita nos traz essa belíssima, essa grande oportunidade. E nós comentávamos, Fábio, nas reflexões ali após a palestra de segunda-feira, né, na avaliação que a gente sempre faz na reunião com os trabalhadores da casa, e saiu lá de uma trabalhadora o seguinte, né, olha, o que eu tiro assim da palestra do Fábio? Olha, que fora da caridade não há salvação. Isso é maravilhoso, né? A gente entender que de fato a caridade é o caminho. Não é a casa espírita, né, que vai salvar, não é a igreja que vai salvar, mas o que nós fizermos, do que nós estamos aprendendo dentro da nossa igreja, dentro da casa espírita, ou enfim, mesmo que estejamos lá fora, os exemplos que temos visto, seja na condição de ateu, é isso que vai, a nossa conduta, né, o que nós fazemos de nós mesmos é que vai de fato nos salvar. E na doutrina espírita, então, encontramos essa máxima que diz, fora da caridade não há salvação. Então, que bom que nós temos essa grande oportunidade de fazermos, né? Meus amigos, nós vamos para mais um intervalo e na sequência nós então vamos para o encerramento, as considerações finais do nosso programa Diálogo Fraterno de hoje. Fiquem conosco. Estamos de volta, meus queridos amigos, agora para o nosso bloco de encerramento, o nosso bloco final do nosso programa Diálogo Fraterno de hoje. Hoje trabalhamos bastante a bem-aventurança que se refere aos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E muitas foram as reflexões que a gente conseguiu trazer e fazer a respeito de uma série de coisas, né, Fábio? Né, Mana Mônica? Com certeza. E antes de nós passarmos para nossas considerações finais, só vamos dar o nosso boa noite para a Dona Iracema, o seu Celito. A Dona Iracema comentou ali dizendo, muito bom ouvir. Querida. É verdade, é tão bom quando a gente tem aí
desenvolvem, né, a condição de ouvintes, né? E porque às vezes aqui a gente hoje está falando, mas temos 2 ouvidos cada um que servem para que a gente Pra ouvir. ouça bem o que a gente está dizendo, para que possamos aplicar, porque senão não faz sentido nenhum. Os primeiros ouvidos que ouvem são os nossos, né? São os nossos. Que bom, minha amiga, que bom que você está Que conosco. coisa boa. Leve o nosso abraço pro seu Celito, para você aí, do fundo do nosso coração. Nossa, e muita saudade sempre, né? Um abraço bem carinhoso para vocês. É verdade. E deixa eu só dar mais uma olhadinha, ver se não tem mais nenhum comentário aqui. Não temos. Mana Mônica, após essas nossas reflexões de hoje, a gente sente o nosso coração pulsar, né, de tantos sentimentos que brotam, inclusive o de perseverar, essas propostas de perseverar, de se modificar. Como é que você está se sentindo nesse momento, após a nossa palestra de segunda-feira em que o Fábio nos trouxe todos aqueles esclarecimentos e agora com essas reflexões do nosso diálogo fraterno? Sabe que toda vez que a gente falar sobre ouvir, especialmente, né, que essa é a proposta que o Fábio traz para nós, ouvir sobre as bem-aventuranças, uma a uma, absorvendo o máximo que a gente vai conseguindo extrair de cada oportunidade que a gente está recebendo, ela faz com que a gente vibre diferente no coração. Então, falar de sentimentos nesse momento, depois de toda essa construção que a gente foi fazendo, o Fábio trouxe o objeto do seu estudo e que foi assim, fundamental para começar a abrir alguns horizontes, né? A gente já começou a ver aquilo que não estava vendo e que era muito superficial realmente. E agora, a gente conversando sobre isso, buscando mais, incorporando tudo isso, né, nessa reflexão, o nosso coração, além da perseverança, né, desse sentimento de persistir porque vale a pena, né? A gente sabe que se identifica uns com os outros, porque a gente sabe que sim, hoje nós temos já essa ideia melhor do que realmente é o caminho, é o roteiro, estamos nos esforçando para caminhar para esse caminho que Jesus nos dá, da verdadeira justiça, de entender as leis divinas, de praticar aos pouquinhos nas nossas condições. Isso nos enche o coração de um sentimento que vai dar alegria, como falo, genuína, porque a gente já começa a experimentar essa bênção divina aqui na Terra, mas também realmente de fortalecer os nossos propósitos. Então, me sinto dessa forma nesse momento, porque enche o meu coração de propósito. É isso. Aqui está o caminho, este é o roteiro. E se focar em Jesus. Foco. Eu gosto muito de pensar nisso, porque o Saulo Silva ele traz no Evangelho por Emmanuel sempre... ele sempre fala sobre isso, o foco. A gente não pode acontecer tudo, a gente pode ser perseguido, a gente pode sofrer o que for, mas não se afaste do foco. Pega o alvo e vai para lá, porque com certeza as compensações que esses sentimentos que estão sendo nutridos em nós, eles vão conseguir fazer com que isso realmente fique muito pequenininho e a gente comece a caminhar para lá. Então, nesse momento, o que eu sinto é isso. O que eu desejo do fundo do coração para quem está nos ouvindo, para quem vai ouvir, é exatamente isso. Não nos apartemos do alvo, do nosso foco, porque esse é o caminho. O restante que vem tenta nos atrapalhar, mas vamos em frente e sigamos com Jesus, com muita gratidão no coração e com alegria, porque com certeza vai ficar cada vez melhor. Que lindo, mano. Eu vou repetir, porque é tão bonito. A Mônica ela vai fazer os agradecimentos dela e é uma prece o que ela diz. A Mana Mônica faz uma prece nos seus agradecimentos e é tão bonito. Dá vontade de apenas absorver e ficar silencioso. Mas eu gostaria de ouvir, porque o Fábio também tem essa característica na sua mansitude de fala, né? Gostaria de te ouvir, meu irmão. Você vem nessa jornada das bem-aventuranças, como iniciamos o nosso programa de hoje falando, e hoje, nessa semana, aliás, você vem trabalhando essa em específico, sobre os perseguidos pela justiça, enfim. Como é que está o teu coração, visto essa amplitude que dá falar do Evangelho, ou principalmente das bem-aventuranças? Como é que tu tem se sentido? Como é que você está se sentindo hoje? Encerrando esse momento, dessa semana, né, dessa bem-aventurança, como é que está esse coração tão grandioso? Inebriado. Acho que talvez uma palavra até um pouco rebuscada, mas é assim que a gente se sente, né? É uma espécie de torpor no corpo inteiro, né?
tamanhos benefícios que nós colhemos em estudar o Evangelho. Mas eu vou pegar carona aqui na reflexão, nas considerações finais da Mônica, porque eu acho que persistir no foco é fundamental. E se as nossas atitudes estão pautadas no Evangelho, mas há perseguição, comemorem. É um bom sinal. Né? Se estão pautadas no Evangelho, porque às vezes a gente acha que é vítima do mundo e não é. Né? Então, se estão pautadas no Evangelho e há perseguição, comemorem. Mas a bem-aventurança, ela é uma condição. Felizes os que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. É uma condição. Cumprindo uma, você terá um grande bônus, que é o reino dos céus. Né? E em edificando o reino de Deus em nosso íntimo, nenhum mal tirará o nosso sossego, a nossa paz de espírito. Então eu desejo a todos uma excelente noite, que Jesus permaneça na presença de todos vocês, e contem comigo e conosco aqui para esta caminhada rumo à ascensão espiritual. Agradeço ao Paulo, à Mônica, a todos os trabalhadores aqui da Casa de Chico e a todos que nos assistiram nessa noite. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fábio, nós é que te agradecemos pela oportunidade de compartilhar da tua presença e também dos estudos que você faz, que a gente sabe da tua dedicação, sabe do teu empenho nesse propósito e principalmente agora, né, com a Annalise presente, né, a gente vê assim a nossa responsabilidade no sentido de dar o exemplo, né, e a gente sabe que isso não te falta, né, essa responsabilidade, esse comprometimento. Leve, Fábio, sempre o nosso abraço lá para os amigos do irmão Rubens Siqueira, do Grupo Espírita Irmão Rubens Siqueira, que o Fábio, né, vem de lá, traz sempre também o abraço de todos lá. Leve o nosso abraço aqui da Casa de Chico, da Casa do Caminho, de todos nós, para que os nossos irmãos também se sintam abraçados através da sua pessoa. E a vocês, meus amigos, que nos acompanharam na noite de hoje e que sempre estão conosco nas noites de live da Casa do Caminho e da Casa de Chico, fica o nosso sentimento de gratidão, na certeza de que talvez estejamos sofrendo perseguições, talvez estejamos sofrendo algumas dificuldades em prol dos propósitos os quais abraçamos, mas como o Fábio disse, como a Mônica também refletiu de uma maneira muito profunda, não nos esqueçamos de que é importante que nós façamos o bem e que deixemos a timidez de lado, a timidez dos bons, né, para que de fato nós consigamos prevalecer sobre o mal. Que de fato o mal ele talvez nem seja tão grande quanto a gente pensa, é que a gente está muito acanhadinho ainda. Então façamos a nossa parte, sempre pautados no Evangelho, para que a gente também não se exceda e não acabe por cometer outras injustiças e aí entrar no mesmo caminho de fazer uma justiça muito aparente, muito superficial e fora do Evangelho, né? Que daí a gente acaba se equivocando. Então, observemos o Evangelho, entendamos a necessidade da tolerância, da paciência, da calma, do respeito, para que nós possamos fazer o bem, de fato, né? E amar o nosso próximo, que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Um beijo no coração de todos vocês. Aguardamos vocês na segunda-feira, na palestra da Casa do Caminho, que é às 19h30, na live palestra, e também na próxima quarta-feira, com mais uma edição do nosso programa Diálogo Fraterno, falando sobre Espiritismo. Tá bom, meus queridos? Até breve.